Bom, agora que a gente já tem toda a nossa parte de usuário cadastrado, né? Toda a parte de funcionalidades de cadastrar o usuário já funcionando, a gente vai continuar avançar aqui no nosso modelo. A gente vai partir agora aqui para o cadastro de morador. Então a gente vai criar aqui de fato a entidade, cadastro morador e todo o endpoint para poder possibilitar que a gente consiga cadastrar o nosso morador lá na nossa base de dados. Beleza. Então vou vir aqui dentro do meu pacote de adapter, REST Control, e eu vou criar um novo controlador aqui que eu vou chamar de morador controller. Beleza, que é a nossa entidade aqui, a gente vai fazer exatamente as mesmas coisas, REST Controller, também vou mapear ela aqui para REST Request Map, quando mapear para API barra moradores. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Na verdade, eu nem preciso do barra aqui antes. A API barra moradores. A gente vai mapear para esse controlador aqui. Beleza. A gente pode vir aqui também e criar aqui já de fato o nosso DTO. Vou até copiar aqui para ficar mais fácil. Aí eu faço só a adaptação. Então, vou no morador DTO. Eu estou copiando aqui do nosso domínio e vou fazer aqui o ajuste necessário. Beleza, aqui o que eu preciso fazer é ajustar aqui para ele cadastrar uma pessoa, né, para mapear para uma pessoa. Então, em vez de ser um long, vai ser pessoa e vai ser pessoa aqui também. Beleza, aqui nós já temos o nosso DTO funcionando e eu preciso agora voltar aqui dentro do meu morador controller e eu vou criar o nosso método para poder salvar o morador lá no nosso banco de dados. Para isso eu vou clicar aqui chamado morador DTO e dar um create e ele vai receber aqui. Primeiramente eu vou precisar usar a annotation aqui, o request body, para me conseguir extrair o corpo dessa requisição e eu vou chamar aqui o morador, oh meu Deus, vamos lá, morador DTO. Beleza, e aqui eu já poderia, por exemplo, criar aqui os nossos converter e tal para poder funcionar. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é criar já aqui dentro do nosso core, da nossa aplicação, uma porta de entrada, né, para poder tratar morador. E para isso eu vou vir aqui de porta, eu vou até copiar aqui o usuário service, só para a gente aproveitar, né, aqui a estrutura e vou chamar de morador service port. Morador service port. Beleza, então aqui em vez dele criar um usuário, ele vai criar um morador e vai ser create morador e ele vai receber aqui um morador que é o nosso objeto de domínio, morador. Beleza, então agora já tem aqui a nossa porta, né, de entrada externa para dentro do nosso core da nossa aplicação criado. O que a gente vai fazer é voltar aqui dentro do morador controle e a gente vai fazer a injeção aqui dentro. Então, dá um private find morador service port, morador service port. Também eu vou utilizar aqui a annotation do Lombok, required argument constructor. E beleza, aí aqui a gente já tem aqui a nossa porta de entrada, né, interna. A gente pode fazer também aqui trabalhar com os nossos converter. Vou criar outro aqui, já copiando, aproveitando a estrutura. E cara, isso é normal. No dia a dia você está trabalhando, você vai estar copiando e reaproveitando ali a estrutura para você não ter que digitar tudo novamente, né? Então aqui eu vou criar também um chamado morador converter. E beleza, e aqui ele tem exatamente toDomain, no caso ele vai devolver um morador e ele vai receber um morador DTO. Morador DTO e ele vai instanciar aqui um morador e aí ele vai precisar pegar aqui os valores. Primeiro ele vai pegar o ID, deixa eu voltar aqui no morador, o que a gente tem aqui? A gente não tem ainda os construtores, a gente pode até criar. Na verdade aqui eu vou alterar já dentro do nosso objeto de domínio aqui morador. Eu vou alterar aqui para ele mapear a pessoa, né? Pessoa. E beleza, e eu vou também já começar a criar os nossos construtores, getters e set aqui. Vou criar o meu construtor primeiro com todos os argumentos. Também eu vou criar um construtor sem os argumentos.
E também eu vou criar os nossos métodos getters e setters. Métodos getters e setters. Beleza, então já tem aqui os nossos métodos getters, métodos getters e setters e construtor criado. A gente vai fazer voltar aqui dentro do nosso converter. A gente vai precisar chamar aqui o nosso construtor. Então primeiro ele vai receber aqui o ID, né, do morador. Get. Ver o que ele tem aqui. Ele está reclamando porque não tem get set no nosso DTO. Também vou utilizar aqui o Lombok para poder fazer isso para a gente. Então vou no argument construction, ao argument constructor para criar os construtores com todos os argumentos. Também vou usar o data para gerar o método get set hascode. Beleza, então o get ID. O segundo parâmetro que ele recebe ali é o CPF. Gente do céu. Deixa eu só copiar aqui para ficar mais fácil. Mas vamos lá. Get CPF. Também ele precisa também do próximo parâmetro, que é o endereço. Ele também precisa pegar aqui o celular. E ele precisa também instanciar uma pessoa. E no caso aqui de morador, o que ele está recebendo aqui? Pessoa. No DTO aqui, gente, eu posso, na verdade, eu não preciso receber pessoa. Só preciso receber o nome dele, né? Vou chamar aqui de nome. Eu vou até jogar o nome aqui para cima, acho que fica melhor. ID, logo depois do ID eu vou colocar o nome. E aí sim, lá no meu converter, né, eu preciso criar aqui a pessoa, né, passando o ID null e passando aqui o nome do morador que eu recebi lá por parâmetro. Beleza, que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, já aqui, só que inverso, né, convertendo agora para DTO. Vou receber aqui um morador. E eu vou até alterar aqui todo mundo, ó. Morador. Fica mais fácil. E agora eu vou instanciar aqui um DTO de morador. Beleza. Vou só ajustar ele aqui. Deixa eu quebrar aqui a linha para ficar melhor para a gente conseguir ver. Dentro aqui do meu DTO, o que eu tenho? Primeiro o ID. Depois eu tenho o nome. Que mais que eu tenho? Depois tem CPF, endereço e celular. Então aqui eu vou pegar um get CPF, agora get endereço e aqui também eu vou pegar um get celular. Então beleza, a gente já tem aqui os nossos objetos, o nosso converter todo criado. Legal, a gente voltando aqui dentro do nosso controlador, a gente pode, por exemplo, já chamar o nosso service aqui. Devolvendo para ele um converter. Só que aí primeiro a gente precisa injetar o converter aqui. Final morador converter. E ele já está mapeado aqui como um componente para poder ser, né, no caso o Spring conseguir gerenciar esse objeto. A gente precisa aqui pegar o morador to DTO. A gente precisa aqui enviar para ele agora um objeto de domínio. E no caso a gente vai converter aqui para domain. E a gente precisa passar para ele aqui o DTO. O código tá talvez seja meio difícil de ver para alguns, mas eu acho que esse aqui é o caminho, tá? Deixa eu só até melhorar ele aqui, a organização, para ver se facilita. Mas beleza, só para a gente contextualizar aqui, ó. Primeiro, eu tô chamando o converter aqui para converter para... Não, peraí, tá errado aqui. Vamos lá. Vamos com calma, vou organizar aqui. Primeiro eu vou chamar o create e eu preciso passar para ele um morador. Então, como eu tenho um DTO aqui, eu tô já convertendo isso para um domínio, um objeto de domínio. Beleza, agora que eu tenho esse morador aqui, eu vou até chamar de novo morador, para ficar melhor para a gente, eu poderia simplesmente agora converter para um DTO para a gente conseguir devolver lá para o nosso front-end. Ou a gente pode reduzir todo esse código aqui, né? Jogando ele dentro aqui desse to DTO e evitando isso aqui tudo. Vou deixar dessa forma aqui para ficar melhor para vocês lerem. E agora também eu preciso mapear aqui o nosso método HTTP, que no caso aqui vai ser um post. E eu também vou mapear a resposta, porque é response status HTTP, que vai ser um HTTP status.created. Meu Deus. Created.
Beleza, então aqui a gente já está criando lá, chamando nossa porta, né, dentro do nosso objeto para poder criar um usuário lá no nosso banco de dados. O que acontece é que agora, quando ele for chamar aqui essa porta de entrada, ele vai procurar uma implementação. A gente não tem ainda essa implementação. O que a gente pode fazer é vir aqui dentro do nosso core, da nossa aplicação, e criar aqui um novo serviço. Eu posso realmente copiar aqui para a gente reaproveitar a estrutura e eu vou chamar de morador service. Beleza, então a gente vai, no caso aqui a gente vai implementar morador port, né? Morador port. E a gente pode, por exemplo, sei lá, apagar tudo que tá aqui, porque a gente não apagar tudo que tá aqui. E a gente pode simplesmente implementar aqui o método. Beleza, a gente já tem aqui a nossa parte de serviço funcionando. A gente pode, por exemplo, agora vir aqui dentro do nosso adapter, lá dentro do nosso adapter, repository entity, a gente não tem ainda a nossa entidade que representa um morador. A gente pode vir aqui simplesmente criar uma nova entidade para poder representar de fato o morador. Eu vou aproveitar aqui o usuário para a gente diminuir o código aqui, morador entity. Então, eu vou pegar aqui, vou vir fazendo alguns ajustes. Primeiramente vai ser morador, que vai ser o nome da tabela, morador. O nome aqui também já está correto, morador entity. E o resto aqui a gente vai precisar fazer uma customização. Então, vou voltar aqui dentro do meu morador, que é o objeto de domínio, só para a gente reaproveitar aqui os campos. No caso, a gente tem 3 campos aqui, que é importante. Objeto, e a gente vai voltar aqui dentro do nosso morador entity. A gente vai realmente colar todos esses campos aqui e pronto, a gente já tem aqui o nosso objeto de morador, né, a nossa entidade mapeada. Então o morador ele já está funcionando e a gente tem inclusive aqui o relacionamento que ele tem com pessoa. Beleza, o que a gente pode fazer é também criar aqui dentro do nosso repositório o nosso repositório para poder fazer as operações de CRUD em cima de morador. Então vou copiar o usuário aqui para a gente reaproveitar. Morador, meu Deus, morador. E beleza, vou salvar ele aqui. E beleza, eu vou começar aqui a fazer as minhas alterações. Primeiramente eu vou chamar aqui, ele está estendendo o JPA, mas eu preciso passar aqui o morador, porque está se tratando de morador. Esse find by e-mail aqui, eu vou aproveitar e já vou deixar um pronto aqui, que vai ser um find by CPF. Por quê? Porque se já existiu um morador com CPF cadastrado, eu não vou criar ele novamente, né? Eu vou informar que já existe um morador com esse CPF no banco de dados. E eu vou receber aqui CPF. Beleza, nosso repositório já está criado aqui. Eu posso realmente voltar aqui agora e passar a criar o meu usuário repository adapter. Então, vou vir aqui, vou copiar aqui para reaproveitar a estrutura e vai ser um morador repository adapter. Beleza, e ele vai implementar a porta de saída aqui, que é o usuário, no caso aqui é morador repository port. Morador repository port. Ele vai reclamar porque não existe ainda essa classe e eu vou criar ela aqui dentro do nosso core da nossa aplicação para a gente conseguir fazer a implementação dela. Então vou vir aqui morador service, eu tenho aqui morador usuário repository port. Eu vou aproveitar esse cara aqui e vou criar aqui um morador repository port. E aí eu já posso, por exemplo, aqui reaproveitar aqui os métodos. Então, vou fazer com que ele devolva um objeto de domínio de morador. E ele também vai receber um morador aqui, que é o objeto de domínio, morador. E também aqui ele vai devolver um morador. E no caso aqui vai ser obtain by CPF. Eu já estou deixando a estrutura pronta aqui, porque a gente vai precisar fazer essa validação. A gente não pode cadastrar um morador mais de uma vez lá no nosso banco de dados. E no caso ele vai receber CPF. Beleza, a gente pode fazer é voltar aqui no nosso adapter e fazer um import, que agora ela existe. E aí ele já vai funcionar de forma adequada. Beleza, eu posso até... eu posso, na verdade, apagar aqui alguma coisa. Deixa eu ver o que eu posso aqui, por exemplo.
aproveitar? Na verdade, eu posso aproveitar nada, tá? Eu vou, no caso aqui, ele está implementando errado aqui, gente. Na verdade, eu importei errado, vai ser morador repository port. E aí ele vai reclamar aqui porque não tem os métodos, né? E a gente vai realmente, vou apagar esse aqui que está errado. A gente vai realmente aqui fazer a implementação lá do nosso objeto para o banco de dados. Primeiramente, esse objeto aqui, essa injeção que a gente tem aqui de usuário, a gente não vai precisar mais. Essas duas aqui eu vou deixar porque a gente vai precisar, mas o que a gente vai precisar de fato é injetar o repository de morador. Então vai ser um private final, vou fazer a injeção aqui, morador repository. E a gente já tem aqui o nosso objeto, no caso, o nosso morador criado, né? O nosso repository importado, injetado. Beleza, então se eu voltar aqui, se eu vir aqui, o que eu vou precisar fazer aqui agora é salvar o morador. O problema é que eu estou recebendo um objeto de domínio. Então, por exemplo, eu posso utilizar o model map aqui para poder fazer a conversão. .map, e ele vai pegar um morador que ele está recebendo, que é um objeto de domínio, e vai converter para um morador entity, que é o objeto lá da nossa entidade. Eu preciso dar um .class aqui nele. Ele vai devolver esse objeto aqui, entity, vou até chamar de entity, e agora sim eu vou precisar salvar ele lá no nosso banco de dados. O que eu vou fazer aqui é vir aqui dentro de repository. Na verdade eu vou até chamar aqui, ó, pode ser até aqui, ó, .map. Meu Deus, não é assim não, peraí, vamos lá. Na verdade eu vou chamar o morador repository e eu vou chamar o save. Eu vou passar para ele a entidade. E aí, de fato, ele já deve salvar aqui o nosso usuário lá no banco de dados. Que eu vou precisar aqui. Eu vou até chamar aqui de novo morador. E eu vou precisar fazer o converter agora de novo para um objeto de domínio para poder devolver para quem está chamando. Vou chamar um método, vou passar o novo morador. E eu vou querer converter ele para um morador, que é um objeto de domínio. Beleza, então já tem aqui o nosso, já está funcionando, né? Então, teoricamente, já deveria funcionar. A gente pode fazer é só revalidar aqui o fluxo. Vamos lá. O controle, ele chama aqui alguém chama a nossa entidade, né? E vai utilizando na rota API/moradores. E aí ele vai cair nessa classe aqui, que é o nosso controlador. Beleza, a gente faz a injeção aqui da porta de entrada, faz a injeção do converte. Quando chamar, se essa requisição for do tipo post, ele vai cair nesse método aqui. Ele vai extrair todo esse corpo dessa requisição e vai chamar o nosso serviço, né? A nossa porta de entrada. Ele vai cair nessa interface. A interface automaticamente vai procurar uma implementação. Ele vai achar uma implementação válida, porém ele está devolvendo null aqui. Ele não está chamando de fato o nosso banco de dados para poder salvar isso no banco, salvar isso lá no banco de dados, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Fazer a injeção de final morador repository port, né? Que é a porta de saída, morador repository port, e a gente vai fazer aqui a chamada para esse morador report, passando o morador para ele criar lá no nosso banco de dados. Beleza, ele está reclamando aqui que não tem um construtor, né, para injetar, já que eu coloquei ele como um final. Então, eu poderia utilizar a annotation aqui, já está até no automático, já ia fazendo isso, mas eu não posso fazer isso, porque senão vou ferir o princípio da nossa arquitetura hexagonal. O que eu vou fazer é utilizar aqui o Alt Insert para poder criar o nosso construtor aqui e conseguir fazer essa injeção. Ainda assim, quando ele achar essa implementação aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque quando ele chegar nessa classe aqui, que ele tentar pegar essa injeção aqui, ele vai falar assim, cara, eu não conheço o morador service, porque o Spring ele não conhece isso. Para a gente precisa fazer com que o Spring possa conhecer, né? Criar um bin que vai fazer essa injeção para a gente sem causar uma dependência do nosso core, né? O domínio mesmo do nosso serviço com o framework. Para isso a gente vai vir aqui dentro da nossa classe, que é o bins config, e a gente vai criar um novo bin aqui para poder fazer esse serviço aqui de injeção, ou seja, falar, ei Spring, gerencie isso para mim, entendeu? Sem causar uma dependência.
gente vai fazer aqui, eu vou criar um morador service port, que ele vai devolver, morador service port, e eu vou chamar ele aqui de morador service port, e ele vai receber aqui um morador repository port, morador repository port, e ele vai chamar aqui, chamar o construtor passando o morador service port. No caso aqui vai ser um morador service. Beleza, então isso aqui já deveria funcionar. A gente pode fazer é startar aqui e ver o que acontece, se isso já vai funcionar de acordo com o que a gente espera. Então vou aqui criar uma nova requisição. Vou vir aqui, vou clicar com o botão direito no Postman, eu vou dar um add request e eu vou criar aqui, ó, create. Ai, meu Deus. Vamos lá. Create morador. E aí eu vou chamar aqui, eu vou até copiar aqui, gente, para não perder muito tempo. Vou chamar aqui, só que eu vou alterar para API/moradores. E também o tipo da requisição vai ser um post. Vou mapear aqui o nosso body. Vou vir aqui em run, vai ser do tipo JSON. E eu preciso agora preencher aqui de fato o meu objeto. Se eu vir aqui dentro do controller, eu consigo ver quais são os campos que eu preciso mapear que ele vai receber. Primeiramente é o nome. Eu vou chamar de Eduardo Lima. Meu Deus, aqui é 2 pontos. E eu também vou precisar mapear o CPF, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o CPF aqui eu coloquei como string porque a gente não vai fazer cálculo. Então eu posso colocar como string, inclusive eu posso salvar com a máscara se for necessário, se eu quiser. E eu também vou precisar mapear aqui mais ainda o endereço, né? E aqui dentro da nossa aplicação, o requisito é basicamente para que o porteiro saiba qual que é o endereço, qual que é o bloco, né? Já está dentro do condomínio, qual que é o bloco, qual que é o número da casa, né? Então vai ser chamar aqui, ó, o número do apartamento, por exemplo. Então vai chamar, vou chamar de conjunto, vamos pensar que é um condomínio horizontal. Conjunto B, lote 22. E eu também vou precisar mapear aqui o celular dele, qual que é o número de celular para se precisar ligar, entrar em contato com esse morador. Então eu vou chamar aqui de 61999999999. Beleza. Então, legal, a gente já tem aqui a nossa requisição mapeada, a gente pode dar um send aqui e ver o que acontece. Beleza, recebeu aqui um erro, então vamos lá ver o que aconteceu. Então ele não conseguiu aqui, ó, quando ele está pegando um dentro de domain get nome, ele não conseguiu pegar aqui o objeto get nome de pessoa. Então vamos ver aqui quando ele está convertendo para um DTO. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Vou botar um breakpoint lá para a gente ver. A gente tem aqui o morador que ele está devolvendo. Opa, meu Deus, cadê? Vamos lá. Tá, vamos lá, morador. Tá, pessoa tá null. Então ele tá tentando pegar aqui o nome de pessoa e não tá conseguindo. Porque ele salvou o morador, mas o pessoa veio null. Vamos voltar lá e a gente vai ver o que tá acontecendo. A gente vai vir aqui dentro da nossa porta de saída, lá dentro do nosso morador adapter. A gente consegue ver aqui o que está acontecendo. Vamos colocar um breakpoint aqui. Beleza, então eu tenho aqui um morador, que é a entidade. Ele está com a entity null aqui. Por quê? Porque ele não está salvando aqui, não está criando uma pessoa. Ele está criando um morador, mas não está criando uma pessoa. Então o que a gente vai fazer é ajeitar para que ele consiga criar uma pessoa. Posso até fazer aqui daquele velho jeito que a gente fez no outro lá. Posso criar aqui um public. E a gente consegue ver que a gente já tem alguns problemas aqui, porque ele está criando, como que eu posso dizer? Ele
cria a pessoa, ele tem um método aqui, se a gente voltar aqui, ó, dentro do nosso método, a gente criou esse método aqui para criar uma pessoa. Só que agora a gente está precisando dele também aqui dentro do nosso adapter de morador. A gente consegue ver que a gente já começa a ter aqui uma redundância. A gente poderia simplesmente pegar esse método aqui, copiar ele lá para o nosso adapter e a gente já vai ter ele funcionando. Se a gente vir aqui, por exemplo, dentro da nossa entidade, entity.set, a pessoa entity, a gente pode pegar aqui morador, no caso, create pessoa, a gente pode pegar um morador.get pessoa e a gente vai ter já, isso aqui já vai funcionar. Então vamos executar só para a gente ver se já vai funcionar. E aí eu vou mostrar para vocês um problema. Beleza, então a gente já tem aqui, eu vou até soltar aqui, porque eu já tenho plena ciência que vai funcionar. Então a gente vê aqui que ele não deu nenhum erro, se a gente voltar aqui, agora a gente já tem, ó, o morador foi criado, o ID é Eduardo Lima, o CPF, o endereço, etc. Beleza, só que a gente voltando aqui, a gente vê que a gente já tem uma duplicidade, a gente tem um código aqui que está aqui dentro do morador, e ele tá exatamente também dentro do nosso... O mesmo código, né, ele tá dentro aqui do adapter de morador e de usuário. Então a gente pode fazer algum tratamento para remover essa duplicidade de código. Bom, o que a gente vai fazer aqui é criar um adapter para tratar de pessoa. Então posso vir aqui, vou criar uma nova classe Java e eu vou chamar de pessoa adapter. Pessoa repositor adapter, pessoa repositor adapter. Vou criar aqui a nossa classe, vou marcar ela como component e eu vou trazer aqui esses códigos que a gente tem aqui, que a gente já está duplicando para cá. Então, por exemplo, vou pegar esse código aqui, eu vou extrair ele, eu vou colocar aqui dentro de um morador adapter e ele vai começar a dar alguns erros aqui, mas não tem problema, a gente vai ajeitar. Primeiro a gente vai trazer o model mapper para lá também e a implementação do repositor de fato. Então vou fazer a injeção dele aqui também, deles dois. Ele está reclamando aqui, porque não tem ainda, ele não está fazendo a injeção. Vou fazer a injeção dele aqui. Então na teoria a gente já vai ter aqui o nosso adapter que vai ser responsável por criar a pessoa lá no nosso banco de dados. A gente pode fazer, vir aqui e fazer a injeção desse cara aqui, ó, por exemplo, dentro da nossa classe aqui de usuário. A gente pode, por exemplo, em vez da gente injetar aqui o repositor, a gente vai injetar o adapter. E aí a gente tem aqui já a nossa implementação. A gente vai chamar aqui um usuário ponto, aí ele não vai aceitar porque tá como private aqui. A gente vai botar ele como público. E aí sim, a gente vai voltar lá e a gente vai conseguir o usuário ponto create pessoa. Então ele já criou aqui a pessoa pra gente e isso aqui já deve funcionar de forma adequada. A gente vai ter, não vai ter mais essa duplicidade de código. Posso vir aqui, remover esse código que está duplicado. Vou implementar o pessoa repositor adapter e aí a gente vai de fato chamar aquele método lá. E a gente removeu esse cadastro duplicado, né? Então a gente já tem um morador aqui e a gente vai evitar que ele cadastra um morador duas vezes, né? Que tenha o mesmo CPF. A gente vai fazer aqui, antes da gente fazer o cadastro, a gente vai chamar aqui o nosso método, que é o morador repositor ponto find, meu Deus, find by CPF, e eu vou botar aqui um morador.get CPF. Beleza, o que vai acontecer é que ele vai devolver aqui um morador pra gente, morador entity, morador by CPF, e aí eu vou fazer a mesma validação aqui. Vou ver se morador for diferente de null. Eu vou lançar uma exceção aqui que vai ser um throw new illegal argument exception, morador já existe. Beleza, então assim, só isso aqui ele já vai evitar que a gente tenha aqui o nosso morador cadastrado duas vezes no nosso banco de dados. Só que o que acontece? A gente vê que essa regra aqui,
ela não... essa é uma regra de negócio, né? A gente não pode cadastrar um morador duplicado no nosso banco de dados. E a gente consegue ver que aqui a gente começa a fugir do padrão da arquitetura. Por quê? Porque uma vez que a gente aplica essa regra aqui dentro do nosso repository, a gente começa a ter um problema. Imagine que amanhã ou depois a empresa vire para tu e fala o seguinte: olha, eu não quero, a gente não vai utilizar mais o banco de dados H2 ou o banco de dados MySQL, a gente vai utilizar o Postman por questão de custo, por várias questões, por questão de performance, a gente não vai utilizar mais um banco de dados relacional, a gente vai utilizar um banco de dados NoSQL, MongoDB, a gente vai migrar para o Elastic. Qualquer coisa disso acontecer, a gente tem um problema aqui, porque a nossa regra, ela está aqui dentro da camada de adapter. Então a gente tem que implementar essa mesma regra no novo adapter, no novo repository, para o novo banco de dados. Então isso passa a ser um problema. Então isso não é certo. Então o que a gente vai fazer é remover essa regra aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar esse código aqui. Eu vou utilizar esse método aqui, que é o obtain by CPF. E no caso aqui vai ser um morador. Ele tá errado aqui, ó. Ele tá devolvendo um usuário ente. Então vamos consertar isso aqui primeiro. E ele vai devolver um morador. Então beleza. Então vou só ajustar isso aqui. E eu vou pegar aqui o CPF da pessoa que ele recebeu. E aí sim, eu vou fazer a chamada aqui para o nosso repository, vou pegar aqui um morador by CPF e eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Se morador by CPF for diferente de null, o que eu vou fazer? É lançar um throw, vou retornar um null. Pode ser. Vou retornar um null. Caso contrário, ele vai pegar e vai fazer o convert. E para isso eu vou utilizar o model map.map e eu vou passar para ele morador by CPF e vou converter ele para morador.class. Beleza, então isso aqui já deve funcionar. E em vez de a gente colocar essa regra aqui dentro do nosso repository, né? E comprometer totalmente a nossa camada de distribuir, né, a regra e ferir a nossa arquitetura, a gente vai levar isso aqui para dentro do core da nossa aplicação. Essa regra, porque ela é uma regra de negócio. Eu não posso salvar um usuário, um morador duas vezes na nossa base de dados. Então, beleza, o que eu vou fazer é vir aqui em morador service e eu vou fazer aqui a chamada. Vou chamar o morador port, repository port, e vou botar obtain by CPF, morador.getCPF. E aí, sim, eu vou pegar aqui, né? Vou extrair isso aqui, vou usar morador existente. E aí, beleza. Se morador existente for diferente de null, morador existente for diferente de null, aí eu vou lançar aqui uma exceção, que vai ser um throw, meu Deus, throw new illegal argument exception. Morador já existe. Então, beleza. Então isso aqui já deve funcionar e já deve fazer o tratamento aqui da nossa regra de negócio. Eu vou startar novamente a minha aplicação. Vou executar aqui a chamada novamente para o back-end. Ele já começou aqui a dar um erro. Vamos ver o que aconteceu. Sempre dando uma olhada aqui no log. Ele deu um erro aqui. Vou botar um breakpoint aqui só para a gente dar uma olhada. Vou salvar. Beleza, ele veio aqui, tentou obter o usuário encontrou, né, o usuário, e ele vai... o diferente de null... tá, porque a regra aqui está invertida. Tá, o que a gente vai fazer aqui, ó, porque eu botei aqui um diferente de null. Se for igual a null, né?
Se for igual a null, ele devolve null. Caso contrário, ele faz o convert aqui para devolver, de fato, o morador. Então, vou startar novamente. Totalmente normal. E vou executar novamente a chamada. Beleza, agora ele já devolveu o null, porque não existe o morador. E ele vai cadastrar lá no banco de dados e vai devolver para a gente. Se eu tentar novamente o mesmo morador, aí ele devolveu um 500, porque a gente não está fazendo de fato o tratamento para ele tratar as exceções e devolver os status code adequado com mensagem de erro aqui para o nosso front-end. A gente vai tratar isso mais na frente. Mas por enquanto, vamos deixar dessa forma. Mas se a gente vir aqui no log, a gente consegue ver que ele já deu aqui uma mensagem, o morador já existe.